Vou atrás dele. يعطيك مجال اكثر بكثير. انا بديت مخلص. That's right. Yeah. That's right. I think so. I think we'll leave the questions for that. I think we can leave the question to buildings. And generally, people want to ask questions about buildings, they can do them. But if you leave the question to the very end, it will be much better. I'm not going to be here too long. I'm trying not to go on. So I'm going to try to tell a little bit about these books and the stories in these books and why these books are important and how they can influence what's happening on the ground and that sort of thing. So I'm not going to give you a long lecture. I was initially trying to use PowerPoint, but I was I might use it at the university. It's much good. So I would just like to read Okay, Boa noite. Queremos agradecer muito a presença de todo mundo aqui nessa nossa Casa Palestina. O Aljâmia tem uma importância e um simbolismo lançar livros de dois autores palestinos numa Casa Palestina, num momento que o povo palestino enfrenta muito dramático de uma tentativa de solução final na contínua Nakba, como a gente está assistindo. Nakba, a palavra árabe que significa catástrofe, cuja pedra fundamental é a formação do Estado de Israel em 78% do território histórico da Palestina. E neste momento em que a gente vê a resistência do povo palestino, que é heróica e histórica, né, e que eu digo que não é uma escolha, mas é existência, sob constante ameaça de apagamento, como o próprio professor Nur Massalha falou ontem, que os palestinos estão lutando pela sua existência. E trazer esses livros de historiadores, autores palestinos, neste momento, ganha ainda maior relevância. Eu vou, então, apresentar aqui, primeiro anunciar, né, com muita honra, a presença aqui do professor Nur Massalha, que é um historiador palestino, e que está lançando aqui dois livros, que é o Palestina 4.000 anos de História, e esse último, que é Palestina através dos milênios, os dois pela editora Memo. Já tem um outro publicado em português, que é o Expulsão dos Palestinos, o conceito de transferência no pensamento político sionista, em parceria com este primeiro, em parceria com a editora Sanderman. Quero anunciar aqui com muito orgulho a presença do tradutor dessas obras, que é o Léo Misler, que está aqui. E nós vamos, então, eu vou apresentar para vocês os nossos dois autores, começando pelo Ahmed, professor Ahmed, que está aqui. Ahmed Al-Zoub é professor de jornalismo e comunicação na Universidade de Lusail, no Catar. Diretor do Monitor do Oriente Médio, Memo, em português. Integrou equipes de produção de documentários sobre a relação Brasil-Oriente Médio, incluindo O Mito do Templo de Salomão e sua emulação em São Paulo. PhD em jornalismo humanitário pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, no Brasil. Recebeu o prêmio Ricardo Boechat de jornalismo político, concedido pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Itapevi, São Paulo. É pesquisador do grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions, Humaniza Com. Ele está lançando aqui hoje este importante livro
Diáspora Palestina na América Latina e estudos sobre mídia e identidade. É muito importante qualquer estudo sobre mídia, ainda mais quando a gente vê por parte de um oligopólio midiático nas mãos das grandes corporações transnacionais, e isto não é só no Brasil, mas internacionalmente, através das agências internacionais de notícias, que o que se tem é propaganda de guerra contra todo o povo palestino, e o povo palestino não se vê na mídia, o que esse estudo dele vai aprofundar. Então, daqui a pouquinho ele vai falar, né, vamos começar pelo professor Ahmed, que vai falar um pouco sobre essa obra que está ali para vocês também. O nosso segundo autor e convidado é o professor Nur Massalha, acadêmico, historiador palestino e ex-professor e membro da Escola de Estudos Orientais e Africanos, a SOAS, da Universidade de Londres. Ex-diretor do Centro de Religião e História da Universidade de St. Mary, em Londres. Editor do Journal of Holy Land and Palestine Studies, Edinburgh University Press. Atua ainda como jurado no painel do Palestine Book Awards, Londres. É autor e editor de vários livros sobre Palestina, incluindo Palestina 4.000 anos de História, 2018, lançado pela editora Memo, em parceria com a Sanderman, em português, Teologias de Libertação em Palestina e Israel, Perspectivas Indígenas Contextuais e Pós-Coloniais, de 2014, a Nakba Palestina, Descolonizando a História, Narrando o Subalterno, Reivindicando a Memória, de 2012, A Bíblia e o Sionismo, 2007, A Política de Negação, Israel e o Problema dos Refugiados Palestinos, 2003, Uma Terra Sem Povo, 97, Expulsão dos Palestinos, o conceito de transferência no pensamento político sionista, de 1882, 1948, de 1992. Como eu já disse, esses lançados pela editora Memo e editora Sanderman, em português. Então, hoje nós estamos aqui com essas importantes obras que traçam uma história milenar da terra palestina e que vão aprofundar o conhecimento tão necessário em tempos tão obscuros como que a gente vê e desmontar essa ideia de ignorância que tentam nos carimbar nessa visão orientalista, uma visão ideológica de um Oriente inventado, de bárbaros não civilizados, afeitos à violência por natureza e, portanto, não podem tomar o destino nas suas mãos, ante um Ocidente de civilizados, avançados, pacíficos, lógicos, reais. Essa pesquisa, esse trabalho desmonta isso e mostra uma linha de conhecimento e de sabedoria milenar que vai influenciar no conhecimento, na cultura e na sabedoria em todo o mundo e para a humanidade. Então tem uma importância fundamental, assim como tem uma importância fundamental para o mundo a Palestina. Por isso mesmo nós dizemos que se hoje é uma luta por existência, essa luta é por uma existência da humanidade, da forma como a gente espera de um mundo mais humano também, um mundo melhor e mais justo. É isso, eu vou passar imediatamente aqui para os nossos dois queridos convidados, falar da honra de estar aqui. Eu sou Soraya Missler, sou jornalista palestino-brasileira, sou mestre e doutora em estudos árabes e me sinto muito honrada de ter sido convidada para fazer a mediação dessa mesa. Obrigada, eu vou começar com o professor Ahmed. Obrigado, Soraya. Obrigado por convite, por Aljânia, um centro de cultura de Palestina. Agradeço você, agradeço Fábio, professor Nur, Soraya, todo mundo. Hoje eu quero apresentar meu livro sobre diáspora palestina no Latinoamérica. Estudo sobre mídia, a identidade. Esse é meu tese. Quando eu estou aluno na universidade, eu pesquisei esses diáspora na Palestina, na Latinoamérica, como 5 países. Eu estudei com o Brasil, Chile, a Argentina, a Honduras e Salvador. Antes disso, eu comecei com o primeiro capítulo sobre apresentar a causa palestina de língua portuguesa. Quem ler esses capítulos entende mais sobre a causa de Palestina. A programação de sionismo antes de 1900, depois estudo sobre a Nakba, de Anaksa, revelação de a Thawra em 1936, chegando de Nakba, de Anaksa, Intifada primeira, Intifada segunda, depois entrar como
movimentação palestina Fatah, a Hamas, a Jabhat Sha'biyya até 2020. Explicado em vontade também por esses livros foi escrita antes de 7 de outubro de 2023 sobre palestinos na América Latina. Foi possível perceber como todos se mantêm ligados à condição de Palestina. Mesmo feito antes, o livro ajuda para entender, a saber, a informação, o estado de sofrimento hoje como suas terras, as suas famílias, sabendo, sendo livro de genocídio. Segundo capítulo, eu apresentei comunidade no Latinoamérica, como tem comunidade muito forte, muito cultura, muito reconhecida nesses países. Apresentar especificamente no Chile, a Honduras, El Salvador, por muitas informações fala esses 3 países têm grande comunidade de Palestina. Também eu apresentar comunidade no Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, capítulo de Latinoamérica com voz, com mídia, com política. Por exemplo, quando segundo mandato de Lula, 2011 até 2010, quando ele reconheceu o Estado de Palestina de fronteira de 4 de junho de 1967, todos os países de Latinoamérica andando com o Brasil, quando tem voz de Lula, de esquerda, ajuda de Palestina a reconhecendo o Estado de Palestina. Também nós todos olhando como bolsonarista quer transferir a embaixada brasileira para Tel Aviv, para Jerusalém. Tem poucos países andando também com o Brasil. O Brasil não tem grande comunidade de Palestina, mas tem voz sobre causa de Palestina ou causa com o outro lado, apoio à ocupação, com 2 lados. Também apresentar a Argentina também muitos ligadas com o grupo de ocupação, o grupo de sionismos antes de 125 anos, quando tem livro branco sobre Hilton Hertz, ele também escolher 3 países, Palestina, ou Uganda ou Argentina. Também esses muitos ligadas importantes. Terceiro capítulo, eu fiz entrevistas de profundidade com a comunidade palestina. 40 pessoas com 4 categorias. Cada categoria, 2 pessoas de comunicação, religião, política, lideranças de comunidade. Esses apresentar como eles até agora reservar cultura, reservar comida, reservar costume de Palestina nesses países. Também é importante apresentar para essas comunidades até agora, apresentar língua árabe no casas deles, dentro também cultura de comida, cultura de música, de roupas. Até hoje, até esses momentos, eles sempre têm ligadas com famílias, visitas todos os anos, países na Palestina, ou seja, Jordânia, ou campos de refugiados. Também eu entrei com análise de conteúdo de países de estudo, aqui no Brasil, fora de São Paulo, Argentina, Lacarim, também outros países. Estudei uma jornal, apresentar como eles, o que eles falam como mídia nacional, como palestinos na comunidade, ou também o que eles apresentar causa palestina no mídias deles. Chegando para a notícia muito difícil, todos os países na Latinoamérica, especificamente esses países andando atrás como norte global, como países imperialismo, como Reuters, Agência Francesa, Associated Press, OBI, eles sempre andando atrás dessas notícias. Aqui no Brasil, também outros países não tem correspondente, não tem jornalista no Faixa de Gaza, no Ramallah, no Jerusalém. Eles falam o que a imprensa internacional fala, o que os Estados Unidos falam, o que a Inglaterra fala. Não tem pessoas olhando de jornalistas lá no Faixa de Gaza ou Palestina, eles se transferem aqui. Sempre eles também atrasam de apresentar notícia como Palestina. Não apresentar especificamente esse meu estudo como sofrimento de jornalista, de mídia,
de universidade, de colegas, de amigos deles no faixa de Gaza. Hoje, por exemplo, 6 de maio, quando começando de início, 7 de maio até hoje, mais 250 jornalistas ataque de faixa de Gaza com ocupação israelense. Eu também indicar algumas propostas para a universidade, para acadêmicas, para nós apresentar palavras corretas. Aqui lá no Palestina não tem guerra, tem ataque, tem sofrimento, não tem pessoas que só guerra com dois estados, tem ataque, tem ocupação, tem sofrimento. Como eu sou jornalista, pesquisadores, também tenho muitos amigos a apresentar lá como pessoas aqui no Brasil moram com paz, moram com país livre, com liberdade, como palestinos eles querem si mesmo. Como esses importante, acredito que esses livros ajudam a chamar a atenção de precisa de cobrar a imprensa nacional, fala a verdade, fala como o que aconteceu, juro. A comunidade também não confiança com a mídia, entre a mídia nacional. Sempre ele ligar para a família, comunicar com amigos no Oriente Médio, especificamente no Palestina, Jordânia, Síria, Líbano, para eles saber o que aconteceu no Palestina. Também olhando com confiança grande como Al Jazeera, a Middle East Eye, a Middle East Monitor, Al Mayadeen, Jornal Al Jadid, para eles saber o que aconteceu. Comunidade para saber o que aconteceu na Palestina, não olhando como jornal ou imprensa nacional no países da Latinoamérica. É importante também saber perguntas. Eu quero abrir um espaço como grande estudador, irmão, querido, companheiro. Eu também muito agradeço ele aqui no Brasil, no Massaha. Eu acho o espaço com ele mais importante para ele saber a história de Palestina. Depois eu abro também perguntas para saber o que aconteceu, o que você acha sobre a diáspora palestina no Latinoamérica. Não palestinos no Latinoamérica, esquece palestinos. Tem comunidade no Chile mais 100 anos, mais forte no Latinoamérica, com comunidade palestinos no Latinoamérica. Mais anos de reconhecer, mais anos de saber de Palestina. Aqui também, lá tem bandeira de futebol sobre camiseta de Chile, porque reconhecida aqui no Brasil como Professor Nur, antes quero anunciar que vocês sigam a Editora Memo, que vem outros lançamentos por aí, mais 2 que estão previstos já para o próximo ano. E acompanhe os mais 2 livros do Nur Massaha que estão previstos para o próximo ano, tá? E venham, ali tem a banquinha, né, para vocês comprarem. No final, os professores vão estar autografando os livros deles e vamos difundir, disseminar a voz palestina em todos os espaços, ecoar as vozes palestinas. Professor Nur. Thank you so much, Surya. Thank you. Ahmed, I think you did a great deal of bringing me here, and I'm here because of you, I think. مساء الخير للجميع. This is good evening in English, and I'm going to speak slowly and give you the chance to translate. So I will stop from time to time. I came here a few years ago, and I spoke at the University of São Paulo, and a few years later, I've got 3 books in Portuguese. When I came here, there were no books in Portuguese. So I have 3 books translated into Portuguese. This could be a new revolution in Palestine studies, and this could be a new revolution in the way we spread the message of Palestine. And these 3 books, I will stop in a minute. These 3 books are slightly different from each other. The first book I published 33 years ago when I was a young academic. I'm no longer a young academic, but the second and the third books I have published recently, and I will tell you about the stories of these 2 books, and I also want to link some of the books to what's happening in Gaza. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigado, Ahmed. Estive aqui
no Brasil, dei uma palestra na universidade há cerca de 3 anos, também podem ajudar a revolucionar, a impulsionar os estudos sobre Palestina, claro, desde uma perspectiva palestina. Então, o primeiro livro é este aqui, eu publiquei, eu escrevi há 33 anos atrás, né? Esses dois eu publiquei relativamente recente, quando eu os escrevi não faz tanto tempo. Mas eu gostaria agora de contar um pouquinho para vocês sobre cada um desses livros e também deste primeiro, mais antigo, fazendo uma ligação com a situação que nós estamos vivendo hoje em Gaza. I published this book 33 years ago when I was a young academic. I wrote it in Arabic and English, and now for the first time we have it in Portuguese. Expulsion of the Palestinians, the idea of expelling the Palestinians in Zionism. And the story of this book began in 1988. In 1988, I finished my doctorate on Iraq. I wrote the PhD on Iraq, and I was looking for a job, and I went back home to Palestine to look for a job. And 1988 was the first Palestinian Intifada uprising. The university was closed, and I decided to go into Israeli archives and to look at what the Israeli documents said about 1948. 1948 is the Palestinian Nakba, is the turning point in the history of Palestine, is the year in which more than half of the Palestinians were expelled. If we look at Gaza, for instance, now, 90% of Gaza are refugees from 1948. Half of all Palestinians are refugees. Ahmed comes from a refugee family. We Palestinians, half of our families are refugees. There is no single Palestinian family on earth with no refugees in it. So in 1948, that was the story in which more than half of the Palestinians were expelled. And I went back to try to look for documents about 1948. Eu escrevi este livro há 33 anos, quando eu era um jovem acadêmico. Eu tinha concluído o meu doutorado sobre o Iraque. E aí eu estava procurando emprego, aí eu voltei para casa, para a Palestina. Mas na Palestina tinha começado a Intifada, né, o Levante Palestino, em 1988. Então as universidades estavam fechadas, e aí o que eu fiz? Eu fui fazer estudos nos arquivos israelenses, e a partir desses estudos que eu consegui escrever esse livro. Peraí que ele falou um pedaço que foi extenso. E o que eu consegui identificar é a Nakba de 1948, né, catástrofe palestina, foi um ponto de virada na história dos palestinos. Por quê? Porque foi o momento em que metade ou mais dos palestinos foram expulsos. Nós palestinos somos, as famílias palestinas, metade delas foram expulsas das suas casas. Então nós somos refugiados. O Ahmed está aqui do meu lado, ele também é de uma família expulsa. Os palestinos, assim é a vida dos palestinos. Então esse momento da Nakba é um momento muito importante. In what way, what Israel is doing now in Gaza, the Israeli massacres in Gaza, in what way they are connected to the Nakba? I believe the roots of the Israeli genocide in Gaza is in 1948, in the Palestinian Nakba. When I went to back home to look for documents, I went into Israeli archives. I can read Hebrew, and I found hundreds of documents about what the Israelis planned to do in 1948. 1948, the destruction of Palestine was planned in the way Israel is planning the destruction of Gaza now. The roots of the war in Gaza now, really, we can see it in 1948. I discovered hundreds of documents, thousands of documents. Some of them are present here through Israeli archives, from Israeli archives. Some of these documents were available to historians. Israeli historians could look at them, but they did not. Israeli historians choose not to reveal these documents. And I brought them in this book, which was published in 1992. And I do believe that the current Israeli war on Gaza, the criminal war on Gaza, the genocidal war on Gaza, to some extent has a lot of similarities between what happened in 1948,
we as historians of 1948, we documented almost 75 massacres in 1948, systematic attempt to try to push the Palestinians out. The idea that if you carry out massacres, people will start to leave. And I think we can see massacres in 1948, we can see massacres now on an even bigger scale now. And of course, people say, well, the immediate message for us to try to stop this war. But I think the parallels between what happened in 1948 and the Israeli attempt to try to replicate. Israeli ministers are saying, we are going to do another Nakba. They are acknowledging it, they're actually admitting it, they're not denying it. On the 12th of October 2023, 5 days after the Hamas attack on Israel, an Israeli minister published a plan to try to expel the Palestinians to North Sinai. That plan was published in the Hebrew press. It was leaked internationally. You can see why the Israeli objectives in Gaza has deep roots. As raízes do atual genocídio em Gaza residem na Nakba Palestina de 1948. Assim como a Nakba de 1948, ela foi discutida e preparada muito antes. Eu tive a oportunidade de ler nos arquivos israelenses, eu domino a língua hebraica, centenas de documentos que documentam essa preparação para a expulsão dos palestinos. Então, eu pude perceber que houve pelo menos 75 massacres durante a Nakba. Os massacres têm como objetivo tornar a vida impossível para as pessoas e obrigar elas a irem embora. Para expulsar os palestinos para o norte da península do Sinai, ou seja, para fora da faixa de Gaza. Ou seja, é a mesma coisa que ocorreu em 1948. Então, as raízes do que nós estamos vendo hoje em Gaza, na verdade, elas se remetem à Nakba Palestina de 48. I did want to mention Gaza because I think Gaza is very pressing, is very urgent for us, it's very painful. It is important to stop the genocide. It's one of our priorities here in Brazil, but it's also our priority in England was to stop the genocide. We had some of the largest demonstrations, we're still trying to do it. It's still the most urgent thing. But I'm also here in Brazil to talk about the long history of Palestine. Palestine as a country is one of the oldest countries in the world. Very few people know that the oldest city on earth is actually a Palestinian city called Jericho. The city of Jericho, which I document in these two books of mine, is 12,000-year-old city. 12,000-year-old city. When Jericho was founded, there was no Paris, there was no London. Of course, there was no Washington, there was no Sao Paulo. We have some of the oldest cities on earth. People don't realize that the city of Gaza is 5,000 years old. The city of Gaza is one of the most famous cities in the ancient world. It was one of the most prosperous cities in 4,000 years ago, 5,000 years ago. It was a city which was at the center of international trade route system, which came all the way from India, from China, with spices, with textile. The city of Gaza and many Palestinian cities. You can talk about Jaffa, you can talk about Akka, you can talk about Ascalon. These cities are very old cities and also incredibly famous cities and incredibly important cities. So I think I wanted to convey this message that our cities in Palestine were founded a long time ago before you have European cities. When Palestine has cities 5,000 years ago, the Europeans were still hunter-gatherers. We're still having spears and there were no cities in Europe. There was no civilization. Civilization in Palestine was actually very, very old.
Palestine was not a land without a people. Palestine was a country packed with history, full of culture, full of historic sites, full of religious sites, This is one of the reasons why Palestine is the birthplace of Christianity. It's central to Islam. It's also important to Judaism. É claro que hoje a questão do genocídio em Gaza é a questão que mais nos pressiona. Não apenas aqui em São Paulo, mas também em Londres, nós fizemos grandes manifestações para tentar paralisar o genocídio. Agora, queria também falar um pouco para vocês de uma perspectiva mais longa da história da Palestina. Nessas duas obras que eu recentemente escrevi, eu demonstro que a cidade mais antiga do mundo é uma cidade palestina chamada Jericó. Algumas cidades palestinas têm 4.000 anos. Por exemplo, Gaza era uma cidade muito próspera no mundo antigo. Gaza, Jaffa, Acre, Ashkelon eram cidades palestinas que eram parte das rotas comerciais do mundo antigo, que ligavam a China, ao Oriente Próximo e Europa. Nesse momento em que a cidade de Gaza era essa cidade próspera, na Europa não tinha praticamente uma civilização. Você não tinha Paris, não tinha Londres, Washington dos Estados Unidos ou São Paulo aqui no Brasil nem sequer existiam. Ou seja, a história a Palestina é carregada de uma história e de uma cultura muito importantes, muito relevantes, e é isso que eu busco trazer nos meus livros. Last night I told the story of me coming back yesterday from London on Lambton. Okay, and I told the story of me looking at the flight map of the airline, and you can zoom. Everyone can see it. In front of everyone, the seats, ordinary people can zoom on this map, and the first thing I zoomed on the Middle East. I want to find out. I'm curious about it. And what I see on the map is Israel. There's no mention of Palestine. There are Israeli cities mentioned. This is Lambton. This is not El Al airline. This is a Brazilian airline. And this is a map which millions of people see it. How many people use Lambton? Hundreds of thousands? Every day? 2 flights from London? Many flights from other parts of the world? Ordinary people actually use a map on Lambton which says Israel. There's no mention of Palestine. Palestine deleted from the map. This is an international map. Maybe Lambton took it from Google Maps or from international maps, but this idea of erasing Palestine from the map, a country which was so famous, Palestine and the Holy Land was synonymous. They went together. When people on pilgrimage came from Europe to the Holy Land, came to Palestine. Everyone talked about Palestine. 400 years ago, Shakespeare wrote a play called Othello in London to English audience, and he mentioned the word Palestine in the play, a country called Palestine. He talks about 400 years ago. The English audience, ordinary people, knew about Palestine. Shakespeare did not have to explain Palestine to them. He doesn't explain where is Palestine. He says, people understood the word Palestine. Do you want to? Ontem, quando eu estava vindo, essa semana, quando eu estava vindo de viagem de Londres para cá, eu peguei um voo da Latam e imediatamente eu fui ver, né, que estava disponível no mapa com relação ao Oriente Médio. Imediatamente eu observei que onde é a Palestina estava só Israel, ou seja, a Palestina estava sendo apagada do mapa. Aí eu imagino quantos milhares de pessoas voam pela Latam todos os dias, tem 2 voos só para Londres, né? E que não conseguem ver onde está a Palestina no mapa. Tudo bem, pode ser que a Latam pegou isso do Google, sei lá de onde, mas esse esforço para apagar a Palestina é um esforço que está presente, apesar de toda a cultura, toda a história que a Palestina carrega.
Peraí. Os velhos da Inglaterra sabiam o que era Palestina. Então, Shakespeare escreveu Otelo há 400 anos ou 500 anos atrás, e ele menciona a Palestina. E olhem só vocês, naquela época, o Shakespeare não precisava explicar o que era a Palestina, onde estava a Palestina. Ele mencionava a Palestina e as pessoas já sabiam onde era a Palestina. Mas hoje, infelizmente, existe um esforço para apagar a Palestina do mapa. Everyone talked about Palestine in Europe. Since 1940, since the creation of Israel, the Europeans are trying to erase Palestine from the map. The deception, the lies, the fabrication, the distortion of history. Everyone, Jesus was born in Roman Palestine. It was called Palestine when Jesus was born. Jesus was not born in Israel. Israel did not exist. There was no such a thing. It was called Roman Palestine officially by the Romans and everyone else. It was a famous country, a country which was also a holy land. I tried to document the long history of Palestine, the beginning of the name of Palestine. Who used the name Palestine? When was the first time the name Palestine was used? 2,500 years ago, the Greek historian Herodotus, who is the father of the history writing, of the writing of history, this is the way they use it, the father of history or the father of the historical writings, visited Palestine 2,500 years ago. And he talks about a country called Palestine. He visited cities, its sites, he talks about religion. He also, Herodotus, have you heard about Herodotus? The Greek historian, very famous historian. The Europeans are going. Herodotus also talks about circumcision, male circumcisions. How the local population, the Palestinian population, circumcised boys, little boys, circumcision. And they're still doing it. 2,500 years ago, they're still doing it. He actually described things which we Palestinians are still doing now. Male circumcision, which is one of the things which is common, well, it's not common, universal, in Palestine. He described vividly, this is 2,000 years ago. And I think that country, that geopolitical entity was very known, was very well known, well documented, famous. It was on every single international map. So why is it that Latam is choosing to erase it? Why? Outro exemplo. Jesus nasceu na Palestina romana. Não existia Israel. Existe um esforço desde a formação do Estado de Israel na Europa para apagar a Palestina do mapa. Mas Jesus é da Palestina romana, é assim que está documentado e é assim que é reconhecido. Um outro exemplo é do pai da história, que é um grego chamado Heródoto. Heródoto escreveu sobre a Palestina há 2.500 anos atrás. Ele visitou a Palestina. Ele descreveu, por exemplo, o fato de que os meninos palestinos eram circuncisados. Ou seja, um costume lá de trás que vem até o momento corrente. E não tinha Israel. O que existia é essa Palestina, uma das civilizações mais antigas que existem. I think one of the reasons why the name Palestine begins in the Bronze Age, late Bronze Age, roughly about 3,300 years ago. For the first time, we can see the name Palestine as a country in the Egyptian sources. Have you been to Egypt? Anyone has been to Egypt? Alguém já esteve no Have you Egito? been to Luxor? Luxor, you haven't been to Luxor. Luxor was the capital of Egypt 3,300 years ago, the new kingdom of Egypt during the pharaohs Ramses II and III. Luxor has documents on walls, inscriptions which shows the name Palestine and Palestinians, and there are Palestinian people there. This is the first time we can see the name Palestine about 3,300 years ago. Então, a primeira vez que é possível ver o nome Palestina é há 3.300 anos atrás, na cidade de Luxor, no Egito. Não sei se vocês já estiveram lá, mas há 3.300 anos atrás está inscrito o nome Palestina na época do Ramses
Não sei se é um ou dois, ou é os dois aí. Então, desde então, a Palestina já existe e é reconhecida, está registrada. And then we see it in Assyrian sources. The Assyrians were Iraqi empire, and they also document Palestine and Palestinian sources. And then we have the Greek classical sources. During Aristotle, Herodotus, Aristotle himself, the philosopher, talks about the Dead Sea, and he describes the Dead Sea in one of his famous books. The Greek historians knew Palestine so well, and they talk about it. And then we have the Roman period. Roman historians talk about Palestine, and during the Roman period, Palestine became also a province, autonomous province. And then we have the Christian period, Byzantine period. During the Byzantine period, Palestine was divided into three provinces: Palestina Prima, Palestina Secunda, and Palestina Terta. So the Byzantine actually organized the country on the basis of Palestinian provinces. And we, the Arabs, we the Muslims actually, took some of these, the name Palestine from the Greeks, the Greek historian. So the name in Arabic, or Philistine in Arabic, actually is taken from Greek sources. So we continue the same tradition. Palestine is a continuous tradition. There was no interruption. The Islamic rule in Palestine borrowed many of the ideas from those classical sources. And during the Arab Islamic period, there was a province called Palestine. Within the Islamic Empire, there was a province called Palestine with a governor who ran the provinces, with currency, with the name Palestine on the Palestinian currency, which was at the time gold currency. And that continues until the modern period. Late Ottoman period, every European who came to the area called it Palestine. So that continuity of the use of Palestine, the name Palestine was used for thousands, almost continuously until 1940, until that interruption and disruption and attempt to wipe out the name of Palestine from the map. And that attempt to try to erase Palestine is still going on. They're still trying to do it. Após os registros encontrados há 3.300 anos no Egito, fontes no Iraque e na Síria também registram Palestina. Depois foram os gregos. Aristóteles descreveu o Mar Morto, Heródoto já citei aqui. Posteriormente foram os romanos, depois o Império Bizantino. O Império Bizantino, inclusive, classificava a Palestina, dividia a Palestina em três partes: a Palestina primeira, a Palestina segunda e a Palestina terceira, ou seja, organizou o entendimento daquela terra. Depois, acho que é sobre o islamismo, existia o registro desse território, Palestina, tinha uma moeda de ouro com o nome Palestina, e assim por diante. Essa existência da Palestina está documentada do ponto de vista histórico durante todo esse período até os anos 40 do século passado, quando há esse esforço para apagar a Palestina do mapa. This is the document. These are the documented history of the name Palestine. But what about archaeology? How archaeology tells us about Palestine? Archaeology tells us about the material history of Palestine. It tells us how old these cities of Palestine. I already mentioned the city of Jericho. Archaeology proves that Jericho is one of the oldest cities in the world, perhaps the oldest city. Perhaps we have the oldest city in the world is in Jericho city. And Jericho is still existing, still running, still living city. And archaeology tells us a lot about Palestine 10,000 years ago, 7,000 years ago. For instance, actually, the olive industry, the olive oil industry in Palestine, archaeology tells us it is about 7,000 years ago. For the first time, Palestinians, local Palestinians, began to cultivate the olive tree.
And the olive tree is found around the Mediterranean, by the way. You can see it in Greece, you can see it olive industry in Italy, you can see, but the Palestinians began cultivating the olive tree, which is one of the symbols of Palestine, 7,000 years ago. We learn this, we know this from archaeological discoveries and from the analysis of some of these archaeological events there. And everybody knows that Palestinians produce oil, and they have exported oil for a long time, exported oil widely, and developed some of the most famous industry, like the soap industry. Palestine had a huge soap industry, the soap Nablus industry, based on this olive industry, and exported. It became people will be surprised when I say Palestine was an industrial country also, not just agricultural country. Agriculture is very old, but Palestinian cities began to develop industries, oil industry, soap industry, textile industry. Temos também arqueologia, os estudos de arqueologia que testemunham essa existência da Palestina. Eu já falei para vocês aqui da cidade de Jericó. Existem descobertas arqueológicas que provam que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, talvez a mais antiga que tenha sido habitada continuamente, né? Até hoje ela é habitada. Há descobertas arqueológicas que atestam que Palestina existia 7 ou 10 mil anos atrás. 7 mil anos atrás, está provado que existia produção de plantação de oliveiras, né? As oliveiras existem em outras partes do Mediterrâneo, como é o caso da Grécia, mas na Palestina isso já estava sendo trabalhado como uma indústria, como uma plantação, né, organizada. Outros fatos provados arqueologicamente tem a ver, por exemplo, com a indústria de sabão de azeite de oliva, né? Que é muito conhecida da cidade de Nablus, existe até hoje, e os estudos arqueológicos identificam essa produção lá atrás. Então, nós podemos dizer que existiam indústrias se desenvolvendo na Palestina. Não apenas a indústria que produzia azeite de oliva, mas também sabão de azeite de oliva e também produtos têxteis, né? Tecidos. I did mention the most famous Palestinian. Who was the most famous Palestinian? Let me test you. Jesus of Nazareth. And he spoke Aramaic. And Aramaic is very close to Arabic. Aramaic was the language of the Palestinian peasantry 2,000 years ago. And Jesus did not speak Hebrew, by the way. He wasn't born in Israel, he was born in Rome and Palestine. And he resisted Rome and Palestine. You should speak truth to power. And I think, but Palestine is not just famous for the birth of one of the most famous people on earth, but it's also famous for another thing. How many people use the alphabet? How many people use the alphabet? Quantas pessoas usam o alfabeto? Every one of us. We all use the alphabet. We all write in the alphabet. Very few people know that the alphabet was actually invented in Palestine. It was called Proto-Canaanite alphabet. And this was Proto-Canaanite alphabet invented in the Bronze Age, roughly 2,000 years before the birth of Jesus. Vamos falar agora das pessoas famosas da Palestina. Quem é o palestino mais famoso? Vamos ver se vocês sabem. Jesus. Jesus nasceu na Palestina. Jesus falava aramaico, que era a língua dos camponeses palestinos. Então nós temos que dizer a verdade. Jesus não nasceu em Israel. Jesus nasceu na Palestina romana. Yes. E o alfabeto? Todos nós usamos o alfabeto. Onde foi criado o alfabeto? O alfabeto, que é um alfabeto proto-canaaniano, Cananeu, isso. Ótimo. Sabia a palavra em português. Que era proto-cananeu, é o alfabeto que é a base do nosso alfabeto hoje. Ele é palestino.
the story of writing, and this is my most recent book, which is about learning, writing, early writing, the first schools, the first writing system. In fact, the first writing system wasn't invented by the Palestinians. It was invented by the Egyptian and by the Sumerian in Iraq. In Egypt was called the hieroglyphic. The hieroglyphic, you know a lot of stories about ancient Egypt, and the hieroglyphic was pictures. You draw a picture of a duck, and the duck was supposed to tell you a story, something like this is the first writing. In the Sumerian language, it was also pictorial language. In order to use the Sumerian language, the first language, you had to learn many characters, many symbols. You had to learn hundreds of symbols. The same thing applies to Egypt. You had to learn many pictures in order to be able to. Quantas letras nós precisamos para ler algo, alfabeto? The civilization of the Fertile Crescent. Not surprisingly, people who were in the middle were very creative. And the way the alphabet was invented, it was invented locally. It was spread by the Phoenicians. And the Phoenicians spread them to places like Carthage in Tunis and to the Mediterranean. And then the Greek took the same alphabet. The Greek alphabet, it begins with the alphabet. Abjad was in Arabic, it begins with the alphabet. Alpha, beta, gamma, delta. Do you know Greek? No Greek, yeah. But the Greek took it, and then the Roman took it from the Greeks, and then the Europeans took it from the Romans, and then the Europeans, the Portuguese and the Spanish and the Italians, and everyone is using the alphabet. It's actually a revolution in learning, in technology, in the way we do things. And the alphabet as a sound language is quite simple, actually. You need 28 letters or 24 letters, and you can invent millions and millions of letters because it does rely on the sound. It doesn't rely on the pictures. And now almost every country, every language in the world, with the exception of China and Japan, with the exception of Chinese and Japanese, they still use characters. But it's much more, Chinese is a very difficult language. So you have to learn so many characters to learn Chinese. But the alphabet is simple, but it's also revolutionary in the way it changed education. So what did the Palestinians give to us? What did the Palestinians contribute to us, if I ask you this question? The alphabet. And I think it is something we should be proud of it. And I think it's a universal message also. It's a universal language. It's a universal alphabet, universal way of writing. And it shows that the message of Palestine was a universal language, whether it's the religious language, the monotheistic language, the language of Islam, or the language of Jesus, and the fact that Palestine is center to a number of religions in Palestine, including Judaism. We mustn't deny Judaism, and we need to separate Judaism from Zionism. Let me make it very clear. Arab Jews were part of our history. Jews in Palestine were indigenous people. We're not fighting against Jews. We don't have a problem with Jews. Zionism is not Judaism. Judaism was part of the region, part of the area. Judaism, Islam, and Christianity lived side by side in the same cities. We have no problem with Jews and Judaism. We do have a problem with Zionism as a settler colonial movement trying to erase the heritage, the long multicultural. We were a multicultural society. We were a multi-religious society. Palestinian society was always a multi-religious society. Muslim, Christian, Sumerians, Jews, they lived side by side. And I think that message of the universality of Palestine mustn't forget about it. As primeiras escritas foram desenvolvidas, em primeiro lugar, no Egito,
usando os hieróglifos. Em seguida, os sumérios também usavam uma escrita cuneiforme em base a imagens. Essas escritas eram bem difíceis, porque você, sei lá, no Egito, um hieróglifo, você vai lá, faz um pato. Então você tem que desenvolver muitos hieróglifos, uma quantidade enorme para conseguir proceder com a comunicação. E a Palestina desenvolveu o alfabeto que é baseado no som da língua. Então, ele é muito mais prático. Com 24 ou 28 caracteres, você pode falar tudo, escrever tudo. E por que isso se desenvolveu na Palestina? Porque a Palestina estava no centro dessas duas importantíssimas civilizações, né? A egípcia e a suméria, né? Que estava no Iraque. E o alfabeto aí, desenvolvido na Palestina, os fenícios levaram lá para Cartago, né? Que é onde fica a Turquia hoje. Onde fica a Tunísia hoje. E da Tunísia foi para a Turquia, Grécia, Roma, e veio até os dias de hoje. Hoje no mundo, só os chineses e os japoneses seguem utilizando uma língua baseada em imagens, né? Todas as demais usam o alfabeto. Então, qual é a maior contribuição que a Palestina deu para a cultura, para a tecnologia do mundo? O alfabeto, né? Que é usado por todos nós. Ele revolucionou a educação. Aí ele falou da Palestina, Oi? E aí ele falou o seguinte: e essa população nativa na Palestina, importante dizer mais uma coisa. Então, a Palestina tem um alfabeto, tem Jesus. A Palestina, ela sempre foi uma sociedade multicultural e multirreligiosa. Não apenas por causa dos cristãos e dos muçulmanos, mas também os judeus. Os judeus são uma população nativa da Palestina. Nós não temos nenhum problema com os judeus. Os judeus, os muçulmanos, os cristãos sempre conviveram nas cidades da Palestina. O nosso problema é com o sionismo. O sionismo, sim, é quem divide, é quem promove essas atrocidades. Tá. Isso. Então, o que existe na Palestina hoje, que foi promovido pelos sionistas, que é uma obra dos sionistas, é um colonialismo por povoamento. Esse é o problema que nós temos, e não com os povos nativos da Palestina. I think people ask me, every time I speak somewhere, people ask me, you write history, but is history relevant to the future? Can we learn from this history about how the future should look like? I think this question was asked yesterday. And I think my message is very simple. Palestine existed, coexisted. People in Palestine lived side by side in the city. Jews, Muslims, Christians, Samaritans lived side by side for thousands, for hundreds of years. There was no conflict. Until the Zionist movement arrived, there was no conflict in Palestine. Palestine as a living together, but it was a bit like the story with Andalus in Spain, where Muslim, Christian, Jews lived together side by side for hundreds of years. And I think this is an important story from the past, is how to learn the good things about history, and the fact that we can learn a lot from history about how people were tolerant, how Palestine was a multi-religious, multicultural society. This is the message not just for Brazil, but perhaps actually a message for all of us, that we can coexist despite, we can, if you look at Palestinian cities, you can see a church next to a mosque, sometimes next to a synagogue. And you can see Samaritans living in Nablus side by Muslims, the different religion. So these differences actually did not make a difference. You can still live together, live next to each other. People learn from each other all the time. I think that universal message for Palestine
is something we can see it in history, we can see it in facts, we can see it in evidence. This is not attempt to try to impose one single domination on a country with Zionism, try to do that. And I think the contrast between how the identity of Palestine was an open identity and how the Zionists tried to eliminate all these cultures, to destroy all these history and create kind of a single Jewish identity. This is the tragedy of the current situation in Palestine. Sempre nas minhas palestras me perguntam o que a história pode ser útil para o futuro da Palestina. E eu digo para as pessoas, a convivência entre diferentes culturas e religiões, a tolerância que sempre existiu na sociedade palestina como uma sociedade multirreligiosa e multicultural, é uma lição do passado para o futuro. E o que nós vemos? A Palestina sempre foi uma sociedade aberta. É totalmente diferente do sionismo, da sociedade sionista, que busca eliminar todas as outras expressões de cultura, de língua, de religião, de sociedade. Ou seja, é o oposto do que é a história da Palestina, que é essa sociedade aberta, multicultural, multirreligiosa, onde se podia conviver em paz diferentes grupos, independentemente da sua religião ou da sua cultura. Thank you for this word. I think this is the most important word, convivencia, isn't it? Convivência. I think the word is in Spanish also, isn't it? Spanish, convivencia. I think I'm proposing to stop here. Ok. And maybe people are getting a bit tired, actually. Okay. So we can open to debate, yeah? Ok. Eu termino por aqui e estou aqui aberto para as questões que o público eventualmente venha a fazer. Então, pessoal. Então, pessoal, essa aula, né? Essa introdução a uma aula que está presente nesses livros maravilhosos aqui. É tão importante a gente trazer a memória e a história milenar dessa terra, a nossa terra palestina. Outro dia eu ouvi um antropólogo falando que a morte não é ausência de vida, mas é esquecimento. E eu penso que o professor Nur Masalha é parte de manter a Palestina viva. Essa Palestina que existe, que sangra, mas existe. É isso. Sumud. Eu vou passar. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para os autores, né? Por favor, venha até aqui, né? Se apresente e nós vamos fazer as perguntas, depois eles respondem tudo junto. Pode ser assim? Ao final. Então a gente pede que venha até aqui porque está filmando. Quem quiser fazer perguntas, venha. Tem um rapaz ali de camisa vinho, né? Pode vir, por favor. Esqueci. Bom, pessoal, boa noite. A primeira coisa que eu queria dizer a respeito da tradução, a gente sempre sofre e sempre apanha, né? Mas tem aquelas coisas que é importante só lembrar que ele faz um recorte sobre a Idade do Bronze, né? Que é, a princípio, quando a gente olha a história numa perspectiva maior, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro são fundamentais para que a gente possa entender a colonização humana nos territórios. E quando ele faz essa referência à Idade do Bronze, ele está reforçando ainda o quão antiga é a formação civilizatória do povo palestino. Só isso que eu não queria interromper. Tá? Mas só queria fazer uma pergunta, na verdade, a respeito também dessa questão, que no cenário brasileiro a gente tem uma mudança em relação
a promoção de algumas religiões que começam a entrar também no debate científico. E esse debate também ele diz respeito à busca por relíquias dos momentos dos profetas e das revelações, sobretudo de uma suposta civilização judaico-cristã, que nesse sentido, né, é uma construção muito recente e muito utilizada pelos sionistas para poder combater os palestinos em geral. A arqueologia sionista, ela traz relíquias e como evidências científicas, não só para a promoção de um turismo de brasileiros e de outros povos que apoiam a colonização, como também a ideia de que na própria história, tratada como, poderíamos dizer, como teoria ou como ciência, essa subversão. Então eu tenho uma pergunta a fazer a isso, né? Por isso que eu contextualizo aqui, que é a ideia de que qual tendência que o senhor vê para o futuro dos estudos sobre a Palestina e quais impactos nós teremos na luta política a respeito dessa memória em disputa. Obrigada. Mais alguém? Eles vão responder ao final. Então, se tiver mais alguém, por favor, venha aqui para frente. Pois não. Oi, gente. Meu nome é Caio. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, né? Vou ser direto. Para o Alzub, nesse contexto, né, do genocídio em Gaza, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o papel das comunidades diaspóricas palestinas aqui na América Latina na organização desses atos, né, dos protestos e tal. Que aqui no Brasil, por exemplo, teve participação, né, das organizações. Eu queria saber como é no resto da América Latina, se você sabe sobre isso. E para o professor Massarra, o seu livro mais recente é sobre escrita, conhecimento na Palestina. Considerando que o genocídio em Gaza é também um epistemicídio, um escolasticídio, né? Todos os dissídios possíveis. Eu queria que o senhor falasse um pouco do impacto dessa destruição nos arquivos, na produção, né, historiográfica sobre a Palestina hoje. Qual o senhor imagina que seja o impacto para a nosso papel pesquisar daqui para frente sobre isso? Obrigado. Obrigada. Oi, tudo bem? Meu nome é Macarena. Primeiramente, eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui. Acho que é super importante neste momento a gente conseguir receber. Para mim é uma honra ter escutado os dois. Eu confesso que hoje o meu coração está em Gaza. Eu confesso que hoje o que está na minha cabeça é o que está acontecendo neste momento com os palestinos de lá. E vocês citaram que tem muitos paralelos, né, entre o que aconteceu em 1948 e o que está acontecendo hoje. Eu queria que elaborassem um pouco mais sobre isso. Fiquei interessada, até porque a gente está acompanhando na pele, assim, o que está testemunhando, né, o que está acontecendo neste momento. E eu acho que, enfim, a gente precisa pensar isso nesse contexto. Eu acho isso muito importante e acho que queria que falassem mais sobre. Obrigada. Pois não. Boa noite. Primeiro eu queria fazer uma saudação assim, em nome da Samidum, a Rede Internacional de Solidariedade à Palestina. Infelizmente, a Arauá, que certamente vocês conhecem, hoje está doente. Melhoras para ela e os outros camaradas não conseguiram estar presentes. Enfim, agradecer o trabalho, assim, acho que
todo intelectual hoje também que está tomando, assim, não, muitas vezes certamente não por escolha, mas escolhendo se posicionar assim para enfim, barrar as mentiras históricas, né, que são disseminadas assim com uma força cada vez mais impressionante, assim. Tem uma frase, eu acho muito bonita, do Amílcar Cabral, né, um revolucionário guineense, que ele diz que o fundamento da libertação nacional é o direito de todos os povos de escreverem a própria história. Né? Eu acho que isso é muito, muito forte, muito importante. Por último, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Numassar sobre a revolta árabe, assim, que eu acho que é um momento muito, muito forte também da história palestina no século XX. É um momento, inclusive, que durante uma semana os palestinos tomam o controle da terra e os britânicos ficam completamente desesperados, assim, os sionistas, etc., para poder, enfim, construir uma contraofensiva, assim, a esse momento, assim, muito importante dessa história. E o que eu queria perguntar ao senhor em relação nesse primeiro livro, né, que foi traduzido aqui no Brasil, o senhor trabalha bastante com esse período, e uma coisa, assim, que sempre me trouxe muita inquietação, assim, sobre isso, esse período da Revolta Árabe é um período que você tem uma série de planos de partilha sendo elaborados, né? Tem a Comissão Peel, a Comissão Shaw e tal, e eu queria ouvir do senhor, assim, se o senhor acredita que esse processo que está sendo proposta, essas partilhas, ela com isso, né, com a parte do território também para os palestinos, e isso vai mudando conforme a pressão sionista cresce, se isso é uma fagulha importante, assim, para o fortalecimento de um processo, de uma formação nacionalista palestina. Como que o senhor entende isso, assim, que justamente com essa pesquisa, o trabalho recente que o senhor publicou, certamente tem muita coisa para pensar também. É isso. Obrigada. Mais alguém? Não? Então eu vou passar primeiro para o professor Ahmed. Obrigado por perguntas. Eu não entendi muito bem sua pergunta. Você quer apresentar? Eu acho que a comunidade palestina na Latinoamérica não esquece a causa palestina. Não quero, a comunidade não como você quer, também não como eu quero, também não como eles querem. Os familiares palestinos fortes para todas as linhas, para comércio, para políticas, para vidas aqui na Latinoamérica. Mas nós temos, eu acho, problemas. Nós, como você sabe, o Oriente Médio tem problemas de países, de governos também. Não todos andando como causa palestina no primeiro de agenda. Nós transferimos também problemas na imigração na Latinoamérica. Mas como meus livros tem duas, uma menina, chama dela Patrícia Zetu, ela é vice-ministro das relações no Ministro de Relações Internacional no Salvador. Também tem Elias Antônio Haruf, ele também é política no Honduras. Eles são muito fortes nos sozinhos, nos familiares, nas pessoas, nas mulheres, mas como comunidade, eu acho precisa mais de trabalho para apresentar tarefa de Palestina dentro da Latinoamérica. Hoje tem um presidente de Salvador, Nayib Bukele. Eu acho que quando tem um presidente de outra comunidade, a comunidade ajuda eles para a causa de Palestina, para a causa de assuntos deles. Esse eu acho muito probleminhas na Latinoamérica como comunidade, mas comunidade não esquece causas deles, de familiares, de amigos, sempre eles têm contatos diretos com países deles, com famílias, e transferir os filhos
lá para casar, filhas também para casamento no Cisjordânia, no Gaza, no Jerusalém, no Jordânia, campos de refugiados. Sempre tem o dinheiro transferido também para eles, para fazer apartamentos, terras, ajuda para tarefa de vida. Mas eu acho mais organização, mais focos de comunidade no Brasil, no Chile, em outros países, mais de trabalho, mais apresentar no causas deles. Como o professor falou sobre livros deles, 33 anos, fez livros hoje, 2019, eu acho, nossa tradução na língua portuguesa, depois de 30 anos. Onde essa informação no português, 30 anos? 2000, 2010, 2015, 16, 17. Também outros livros dele, mas tem 20 anos. Nós hoje, de 2025, transferia de língua portuguesa. Porque não precisa colocar problema de outras pessoas. Precisa nos apresentar, como eu sou filho de refugiados, apresentar causa de refugiados, de palestinas. Mas eu acho logo nós continuamos a fazer uma coisa forte. Esse mesa tem mesa de artes. O professor nasceu no Palestina. Eu nasci no filho de imigração, refugiados na Jordânia. Soraya, pai dela, emigrou no Brasil há 50 anos. Essas novelas ou essas histórias de Palestina trabalho mais, apresentar mais como comunidade. Eu acho essa comunicação muito importante para você apresentar, saber também como causa de Palestina. Tem lei, também pessoas não sabiam, comunidade hoje palestinas forte. Aqui no Brasil tem nomes estrelas, por exemplo, Omar Aziz. Também tem outras palestinas lideranças. Mas quando elas chegam, todos os países na Latinoamérica, especificamente de meu estudo, 5 países chamam eles bárbaras. Também bolsonarista, quando foi 5 anos atrás, não chama palestinos, chama de Omar Aziz. Precisa voltar para países deles, palavras também negativas, também ruins. Hoje, comunidade forte, mas quando ela chega, comunidade precisa andando para ganhar dinheiro, ganhar trabalho, para satisfeito de fome. Chegou a comunidade aqui, como o bairro de Soraya, com fome, precisa de ajuda de pessoas para organizados de causa de Palestina, comunidade, precisa de pessoas satisfeitas para casa, para fome, para educação, para ajuda de família dele, de terra de Palestina. There were many good questions, and I'm not sure whether I will be able to answer all these questions. There was a good question about Gaza and how we feel about Gaza, how as Palestinians, whether in Teve Palestine muitas or... perguntas interessantes, não sei se eu vou conseguir responder todas, mas vou começar por essa de Gaza, que é muito importante. Me as a historian, many years ago, when I was working on the Palestinian Nakba of 1948, I was born after the Nakba, and I could hear the pain of the Nakba from my father. But personally, I did not feel the Nakba, the pain of the Nakba, and I could feel how they told their stories. For instance, my father was arrested in 1948 and tortured and this and that. But as a historian, I was slightly detached. I wanted to document as many things as possible. I wrote about atrocities, I wrote about massacres, I wrote about many things about 1948. But my experience as a historian of Nakba was slightly different from the way I felt in the last 18 months and the experience of the genocide in Gaza. In fact, I felt the genocide in Gaza in my own bones. I had nights without sleep. I went to sleep late at night. I saw the media. I saw the headlines. I counted how many people were killed. I went to sleep very late and I woke up very early, still wanting to know what's happening. It's unsettling. I think the trauma I felt about Gaza, I did not need to document Gaza. I knew hundreds of
hundreds of schools were destroyed in Gaza. I knew all the universities were destroyed in Gaza. I had friends in Gaza who were killed. I had friends in Gaza who actually left Gaza. I think the pain of Gaza of the last 18 months was something, the trauma we experienced. And I do think genocide and genocide studies is a bit like Holocaust studies. There's a lot of connection between Holocaust studies, what happened in Europe, to many of these Jews and non-Jews who were killed in Europe, and many people who were in the concentration camp were not Jews also, by the way. You know, a lot of people who were not Jews. But you know, I think the pain and the trauma of what is going on is still going on there, and I'm still very worried about it. I'm really very worried about the future of Gaza. And I think it's a strange feeling to feel that we Palestinians have been around for such a long time. Palestine has been there for thousands of years, and we feel existential threat. That threat, we feel it. My friends feel it. My family feel it. My family back home feel it. And it's a strange kind of feeling. And I think that's why we go to sleep and we want to bring this genocidal war into an end. We think this is the most urgent thing we should be doing. We've been doing it 24 hours. I mean, I actually left writing in recent months to try to organize people, to try to organize demonstrations, to try to feel that I can do something. Sometimes we feel helpless. We had so many demonstrations, we spoke, but we couldn't even stop this war. And one of the reasons we could not stop this war, because this war is also backed by the big powers. It's backed by the British government. 70% of the British people are against the war, but we have a government which is supplying arms to the Israeli state. 1/3 of the weapons coming from Germany. The US is supplying it. France is supporting it. This is not just an Israeli war. This is a war waged on the Palestinians by big powers. And I think this is one of the most frustrating things, that public opinion has changed, is changing. Many people with us, the public is with us, but we still, if these big powers, the four big powers, the US, Britain, France, and Germany tell Israel to stop tomorrow, Israel will stop tomorrow. The war will not continue 1 minute. And I think this is the most terrifying things, that we have countries which are complicit in this genocidal war. I know we have a lot of support among Latin America and the Brazilian government, and we have governments in Europe, Ireland, and Spain also, and Norway, and the many Europeans are decent. Not every single Western government against us, but the big powers, the people who dominate the West, from Germany, the big economies, Germany, France, Britain, and they're still supplying that fascist. It's a fascist regime, what we have. They're still fascist. Despite the genocide, they're still continuing to support it. And that's the most terrifying things about what's happening in Palestine, that it's not just the war of a fascist regime in Tel Aviv, but it's a war by big powers which claim to be democratic, which claim to respect the law. And I think this is one thing, an important point. And I do want to. Do you want to try something? Meu pai, ele no tempo da Nakba, ele foi preso, ele foi torturado, e essa experiência ela é passada pelas famílias palestinas. Eu, como historiador, eu tentei me manter alguma distância para poder documentar os fatos que ocorreram da Nakba, anteriores à Nakba e posteriores. Agora, quando frente a esse genocídio em Gaza, realmente eu sinto esse genocídio em Gaza na minha própria pele, nos meus ossos, né, foi a expressão que ele usou. Eu durmo tarde, acordo cedo para ver quero saber o que está acontecendo. Eu e muitos outros colocamos nossas energias para fazer manifestações, para pressionar os governos,
Então, para ver se para, né? Se para esse genocídio. Agora, é preciso entender que esse genocídio não ocorre apenas por causa desse governo israelense, que é fascista. Nós temos que dizer a verdade, é fascista. Ocorre porque as grandes potências ocidentais apoiam Israel. Não só os Estados Unidos, mas o Reino Unido apoia Israel, manda armas para Israel, a Alemanha, a França. Imagina, no Reino Unido 70% da população está contra o genocídio, mas o governo continua mandando as armas. E a gente se sente impotente, porque a gente vai lá, a gente protesta, a gente mobiliza, mas a gente não consegue virar a política desses governos. Tem alguns governos que estão nos ajudando, como é o caso do Brasil, como é o caso da Irlanda, como é o caso, de alguma forma, da Espanha. Mas é essa situação dramática que nós estamos. Não sei, falar um negócio meio que agora perdi aqui, mas se eu lembrar eu falo na próxima tradução. Boa, professor. There were two questions. Ele falou que tem muitos amigos que morreram, todos os hospitais, todas as universidades foram destruídas, muitos amigos que morreram, muitos amigos que partiram. Brasil? Então vamos em frente. There were two questions, and I want to combine them into one question. There was a question about Christian Zionism and the Christian Zionist lobby, which I think there is a big lobby here also, Christian Zionist lobby. Also, we have in Britain a Christian Zionist lobby. Christian Zionism, I think we need to separate Christianity and Christian Zionism. Christianity is a religion. Christian Zionism is an ideology. It's a political ideology. It's not religion. This temple here, it's not a church. It's just a propaganda place. We mustn't encourage people to go and pray to propaganda places. This is not a church. A church is respectable about humanity. And we need to separate between the universal message of Christianity and the Christian Zionist propagandists. This is the most crudest propaganda I've ever seen today about this so-called Solomon Temple. People are, we mustn't, and I think we need to separate these two things. The question is about Britain, and Christian Zionism also began in Britain, and there's still a very powerful lobby, Christian Zionist lobby in Britain. And I think, again, this is something to do with Britain, because I live in Britain. I have been living in Britain for many years, and I have been teaching for British universities for many years. And I know British society quite well at the moment. Britain also was the colonial power in Palestine. And there was a question about the British in the 30s, the way the British crushed the Palestinian uprising 1936-39. I think this was the question about that uprising. So I think my own assessment of Zionism in Palestine, without the British colonial power, without the Balfour Declaration, without the support for Zionism, Israel would not have been created. And that's an important thing, that it wasn't just a question of a Zionist movement. When the Zionist movement began, late 19th century, there was a minority of Jews who supported Zionism. But some of the big powers and the British, especially the British in Palestine, from the Balfour Declaration in 1917, through the uprising, the Palestinian uprising, it was crushed by the British. The British actually brought planes and tried to bomb Palestinian cities. And the British made it possible for the Israeli state to be created. And there's a link between what the British government is doing now. They never apologized for the Balfour Declaration, by the way, the British. The British are quite proud of it. The British government, the British establishment, not the British public, the British establishment celebrate the Balfour Declaration every single year. The British people is not like that. 70% of the British people want an end to this war. 70% of the British people have a lot of sympathy. Hundreds of British lawyers, British judges support Palestinians.
And I think there was something about the International Criminal Court. Many British lawyers actually went to the International Criminal Court and supported that judgment about Netanyahu, the arrest of Netanyahu. So I want to separate the people from their government and from the lobby. These lobbies, Zionist lobbies, sometimes they're not Jewish lobbies, by the way. There are mixed lobbies of all sorts of strange people. Houve mais duas perguntas, eu vou tentar respondê-las de uma forma combinada. A primeira é sobre o sionismo cristão. Pelo jeito ele também é forte aqui. Ele nasceu lá no Reino Unido, né, onde eu tenho vivido os últimos anos. Nós precisamos aprender a separar o que é o sionismo cristão do que é o cristianismo e a sua mensagem universal. O cristianismo é uma religião. O sionismo cristão é uma ideologia política. Esse templo de Salomão que tem aqui em São Paulo, isso não é um templo. Isso daí é um centro de propaganda. Então nós temos que aprender a separar o que é o sionismo cristão do que é o cristianismo. O Reino Unido, então, o sionismo cristão nasceu lá. E também o imperialismo britânico, o colonialismo britânico, é um dos principais responsáveis pelo sucesso da empreitada sionista na Palestina. Porque o sionismo era um movimento muito minoritário entre os judeus na Europa. Muito minoritário. Ele ganhou força por causa do apoio das potências, em particular do Reino Unido. Eu ouso dizer, sem o apoio do colonialismo britânico, não teria esse sucesso a empreitada sionista na Palestina. Ela não seria bem sucedida. E o imperialismo britânico nunca se desculpou da Declaração Balfour, que nunca se desculpou de todo o apoio que ele deu para essa empreitada sionista nas terras palestinas. Acho que é isso. Então, pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Para a gente já encaminhando para o final e abrir aqui para os nossos autores autografarem os livros, né? Vocês baterem o papo aqui ao lado com eles. Não, então queremos agradecer muito a presença de todo mundo, né? Lembrar que a gente tem um patrimônio histórico, cultural, de conhecimento, que também é alvo nessa tentativa de apagamento do mapa que a gente está vivendo, né? E que não é de hoje, são 77 anos de contínua Nakba, né? Uma busca por solução final nessa contínua Nakba. E ontem o professor Nurma Salha falou muito bem que a nossa resistência é existência, quando ele fala que é uma luta por existência, né? E eu quero reafirmar aqui o que eu já disse, que uma história de milenar, com vários ocupantes que passaram por aquelas terras, né? E sempre com a ação do imperialismo, dos seus interesses estratégicos na região, não conseguiram apagar o nome Palestina, a história da Palestina, a terra palestina. Nós não seremos apagados do mapa. E para isso, nós precisamos que cada um que está aqui conheça a nossa história, né? Venha conhecer essa história milenar que está expressa aqui nos livros, venha ouvir as vozes palestinas que estão sendo contadas aqui, porque nós não tivemos o direito de contar a nossa própria história. Fomos e continuamos sendo invisibilizados, apagados, as nossas vozes silenciadas. Então tem uma importância ainda maior, um simbolismo ainda maior de estar aqui numa casa palestina trazendo essas vozes palestinas, esse conhecimento palestino para contar a nossa própria história. E isso me dá a certeza de dizer para vocês que se os palestinos acreditam em si e acreditam no seu destino para a libertação, que ninguém acredite e se veja como impotente para parar esse genocídio.
O professor Nuno para descerem aqui, que fica mais fácil para receber o pessoal aqui nessa mesa aqui embaixo e para autografar os livros. Obrigada, por favor, sigam a gente, acompanhem as nossas ações e continuem em solidariedade. Estar aqui hoje também, ouvindo as nossas histórias, é parte dessa solidariedade fundamental, tão necessária, tão urgente. Obrigada, gente. E vamos lá. Ah, tá. Tá, o livro está sendo vendido ali na entrada, né? Depois podem vir aqui pegar a dedicatória com os nossos autores. بس واحد ينام عشان حتى انا امبارح اليوم حكيت مع جليل ما كنت جليل تشتغل في بعد شمس لا هي بالقاعد الى امبارح حكيت الدكتور جبت كثير انا اول مره مع حدا من الجليل جبت كثير لازم والله وانتوا على الجليل طبعا ابو عمار وين كنت؟